Algumas curiosidades a respeito da vida de Napoleão Bonaparte. A primeira delas, ele não era nanico. Sim, ele não era baixinho, isso é um mito. Ele tinha 1,70 m, que era a altura média para um homem francês do século XVIII e início do XIX. Na verdade, o mito de que ele era baixinho provavelmente se deve ao fato de que não havia um sistema unificado de pesos e medidas na época. E provavelmente na hora de converter a altura dele das medidas francesas para as medidas inglesas, ocorreu uma confusão, dando origem ao mito de que ele era muito mais baixo do que ele realmente era. Napoleão não tinha o francês como sua primeira língua. Sim, ele nasceu na Córcega, que é uma ilha do Mediterrâneo que pertence atualmente à França, mas que sempre foi culturalmente, linguisticamente, muito mais próximo da Itália. E, inclusive, durante muito tempo pertenceu à República de Gênova, né, que era um estado italiano antes de haver uma Itália unificada. Então, Napoleão falava corso, que era uma língua nativa da ilha da Córcega, e ele só começou a aprender francês com 8 anos de idade. E ele falou francês com um sotaque diferente até o final da vida. Devido à sua origem, vindo de uma região politicamente unida à França, mas culturalmente mais próxima à Itália, e devido ao fato dele possuir um sotaque, durante a sua adolescência, enquanto estudava em Paris, ele era visto praticamente como um estrangeiro pelos outros estudantes e sofria bastante bullying por causa disso. Ele era bastante estudioso e bastante dedicado aos estudos, e o bullying que ele sofria e o fato dele ter poucos amigos fez com que ele se dedicasse mais ainda. O próprio Napoleão relata em seu diário que era muito tímido e levava pouco jeito com as mulheres. Então não bastava só ele sofrer bullying, ele também não se dava muito bem com as meninas. Para você ver que se as coisas não estão indo muito bem com você na sua juventude, não significa que você não possa ser muito bem sucedido na vida adulta. Napoleão foi casado 2 vezes. A sua primeira esposa foi o seu verdadeiro amor até o final da vida, Josefina. No entanto, ela não conseguia lhe dar um herdeiro. Por isso, ele se divorciou e se casou com uma nova mulher. Seu nome era Maria Luísa da Áustria. Era uma nobre austríaca, assim como sua esposa também era uma nobre, só que no caso uma nobre francesa. Ele relatou em seu diário que ele estava, na verdade, se casando com um ventre, dando a entender de que ele não gostava muito da segunda esposa, ou pelo menos não a amava, mas ele precisava de um herdeiro homem. Ninguém menos que Ludwig von Beethoven compôs uma sinfonia para Napoleão. A terceira sinfonia de Beethoven era originalmente chamada de Bonaparte, já que o Beethoven era um grande admirador do Napoleão. No entanto, quando Napoleão se declara como imperador da França, o que foi visto por muitos como uma traição dos ideais de igualdade da Revolução Francesa, Ludwig von Beethoven muda o nome da sua sinfonia de Bonaparte para Heroica. Como eu já citei anteriormente, Napoleão era muito aplicado aos estudos, ele era muito estudioso. E ele era especialmente habilidoso na área de matemática. E ele, inclusive, chegou a cogitar seguir carreira nessa área, ao invés de se tornar militar. Talvez o mundo pudesse ter ganhado um acadêmico ou então um professor nessa área. No entanto, o mundo ganhou um dos maiores generais da história e o imperador da França. Napoleão morrerá aos 51 anos, na ilha de Santa Helena, onde estava exilado, depois de fortíssimas dores de estômago. A causa da morte foi atribuída a um câncer de estômago. No entanto, muitos desconfiam que ele possa ter sido envenenado. E isso não é uma possibilidade de todo a ser descartada. Afinal, ele já havia fugido do exílio uma vez e tentado refazer o seu império. Talvez os britânicos tenham achado que era melhor
tirar ele definitivamente do caminho, mas queriam fazer isso de uma maneira que não insuflasse revolta na França, já que ele era muito querido ainda e simplesmente executar ele poderia causar um problema bem grande.